Olá, povo. Tudo bom com vocês? Bom, vamos falar mais sobre culpa no capítulo 5 do livro do Nathaniel Branden, Como Aumentar Sua Autoestima. Bem, vocês acham que culpa e compaixão convivem bem? Só uma perguntinha de reflexão. Isso daqui foi uma frase, né, que um dos pacientes do Nathaniel falou, né? A culpa e a compaixão não convivem muito bem. Né? E é interessante isso, porque quando a gente fala de culpa, muitas vezes nós temos que falar também a respeito da questão da compaixão. A culpa é uma emoção extremamente complexa e tem muitas origens, vamos dizer assim. No primeiro vídeo do capítulo 5, nós falamos sobre a pseudo-culpa. Então aqui a gente está falando de a pseudo-culpa é uma culpa na qual a pessoa não se sente culpada, mas para manter-se perto do grupo, ela se sente culpada. Então, é a história da pseudo-culpa. Então, vejam, meu sistema de valores não foi ferido, mas o sistema de valores do grupo, de alguma forma, foi. Embora eu não concorde com isso, eu me sinto culpado para me manter pertencente ao grupo. Essa é uma forma pela qual a culpa aparece. Porém, existem outras. E esse sofrimento que a culpa traz nos impede de sentir compaixão por nós mesmos. E muitas vezes essa compaixão é exatamente o que nós precisamos para nos libertar de uma culpa que está mal colocada ou que não nos pertence, no caso da pseudo-culpa, por exemplo. Muitas vezes eu preciso ter compaixão por mim para entender. E entender não é só aqui, né? Não é entender no sentido de, eu entendi a ideia. É entender aqui. É entender no coração. É você sentir isto. De que eu estou fazendo esse esforço para permanecer perto dessas pessoas. E não porque eu realmente sinto culpa. Então estou fazendo uma coisa bacana aqui. Então, essa compaixão que é diferente de autopiedade, né, no sentido de você ser negligente com você mesmo. Muito bem. Ele vai falar a respeito aqui de algumas coisas interessantes. Sofrer é talvez a mais simples das atividades humanas. Ser feliz é a mais difícil. E a felicidade não requer uma rendição à culpa, mas a emancipação da culpa. Isso é muito importante. Muitas pessoas trazem culpas a respeito de coisas que não fizeram ou que fizeram, pais, amigos. Muitas pessoas carregam pseudo-culpas, né? E muitas vezes isso está alicerçado no que o Nathaniel chama aqui de uma avaliação inadequada do comportamento. Então, uma das maneiras de ferir a nossa autoestima é a avaliação inadequada do nosso comportamento. Ou seja, muitas vezes nós fazemos coisas e os pais nos dizem o que é esta coisa. Muitas vezes nós temos muita energia, somos pessoas com muita garra, muita disposição, e os pais nos ensinam que nós somos uma pessoa elétrica demais, ou de que nós somos uma pessoa que não para com este tom. E isto nos carrega de uma certa culpa. Por exemplo, se uma pessoa vem de uma família onde a mãe ou o pai, o cuidador, é indisponível ou está com pouca energia, e essa criança tem muita energia, tem muita disposição, tem muita vontade, curiosidade de ver o mundo, e este cuidador não consegue acompanhar, muitas vezes esse é um cuidador que vai falar, mas você me dá muito trabalho. E isso incute culpa. Na verdade, a criança está super saudável, mas este ambiente não favorece isso. E para tentar, de alguma maneira, constituir um controle de comportamento, a pessoa insere culpa na criança. E a criança, uma vez culpada, ela vai tentar fazer o quê? Vai tentar se punir. Vai fazer uma avaliação inadequada do comportamento dela. Vai aprender que aquele comportamento de ter muita energia é algo errado, que incomoda as pessoas. E muitas vezes ela pode sentir culpa sobre isso. Então ela vai tentar lutar contra um comportamento que, vamos dizer assim, é natural nela. Né? Muitas pessoas que chegam em consultório com crises, né, com síndrome de TDAH, na verdade, são apenas pessoas que têm muita energia, mas que não receberam orientação. Se sentem culpadas dessa energia que carregam e acabam tentando dispersar elas em muitas coisas para ver se gastam isso e se ficam um pouco mais quietinhas. Isso acontece, gente. Reflitamos agora
sobre como você pode aplicar este princípio a si mesmo. Aqui ele vai falar um pouco sobre como trabalhar com isso. Pense em alguma característica negativa que você se atribui. Depois imagine 3 situações nas quais você não a demonstra. Veja se consegue se lembrar de situações em que você tenha manifestado o comportamento oposto. Realize esse exercício com todos os traços negativos de caráter que você tende a se atribuir. Tá? Então, pensar numa situação, ou em várias situações, né, que ele coloca aqui, onde você não fez aquilo que você considera que é inadequado. Ou em situações onde aquilo que você considera inadequado foi bem visto. Isso também é importante. Porque às vezes, que nem eu trouxe esse exemplo, às vezes é uma questão de contexto. Às vezes o contexto nos ensina que aquele comportamento que a gente passou a vida toda achando que era algo ruim, no fundo é algo bom. Só que estava descontextualizado, estava sendo usado no lugar errado. Tá? Se você ficar tentando usar gasolina para acender o teu fogão, vai fazer um cheiro desgraçado, você não vai conseguir comer direito. Mas se você usar gasolina no tanque do teu carro, você vai conseguir andar de carro, isso é uma coisa maravilhosa para ti. Embora o exemplo seja tosco, né? A questão é de contexto. Muito bem, aqui ele continua. Então, pegar todos os teus traços negativos de caráter, né? E fazer esse exercício. Aonde você não demonstrou esse comportamento, né? E aonde você demonstrou o comportamento oposto. Aqui ele está fazendo um outro tipo de exame. Ou seja, você pegar o comportamento oposto àquilo, né? Oposto àquilo que você acha que é inadequado, e ver em quais situações você comete isso. Quais situações você tem esse tipo de comportamento. Por que isso? Porque muitas vezes o nosso comportamento ele é mediado a partir das relações que nós temos. Então, muitas vezes o que nos faz agir de uma maneira inadequada é a relação. Naquele tipo de relação, naquele tipo de contexto, nós temos um comportamento inadequado. Estão me entendendo? Por que ele está pedindo para fazer isso daqui? A ideia é você começar a entender que você não é errado, mas que talvez o teu comportamento esteja inadequado num determinado contexto, ou que o teu comportamento é adequado, mas num outro contexto e não nesse que você quer colocar. E isso ajuda na culpa como? Muitas vezes a culpa, que nem eu dei o exemplo, ela é autocentrada, ou seja, você é ruim, você é chato, você. Tá? Isso é a personalização. E quando a gente faz esse exercício, nós começamos a fazer a diferenciação entre o nosso eu e o nosso comportamento. Tá? Muito bem. Isso lhe dará a oportunidade de acabar com as ofensas e agressões à sua autoestima e de se concentrar nas circunstâncias em que você se comporta de uma forma que não admira. Tenta identificar as razões por que determinadas situações parecem causar este mau comportamento. Então, quando você identifica essas situações, você entende o que na situação me faz ter o comportamento. E isso é muito importante porque o próximo passo é projetar 3 reações alternativas que você poderá ter perante aquelas circunstâncias ameaçadoras. Experimente essas reações em sua imaginação. De qual você mais gosta? Qual lhe serve melhor? Então, aqui, quando a gente tira a culpa de nós e entende que o comportamento é que é inadequado, nós nos damos opções de poder criar novos comportamentos. E isso é muito importante. Porque quando a pessoa fica presa na culpa, ela se entende vítima do próprio comportamento. E ela não é. Ela é uma pessoa que executa comportamentos. Agora, se ela se classifica como uma pessoa ruim, má, enfim, ela não vai pensar em criar um novo comportamento, porque não faz sentido. Tá entendendo? Uma das características das pessoas que estão razoavelmente livres de culpa é que elas procuram aprender com seus erros. Não é que elas nunca ajam de maneira a se arrepender ou a se sentir mal, ou nunca se arrependam, mas elas refletem sobre o que fizeram de errado. Procuram os padrões de comportamento que estão por detrás dos erros a fim de evitá-los, a fim de construir novos comportamentos. Né? Muitas vezes, em algum lugar da nossa psique, podemos saber o que precisamos aprender com os erros, porém não sabemos como tornar nosso conhecimento plenamente consciente. Né? E aqui ele dá a ideia de preencher algumas frases, como por exemplo, quando fiz o que fiz, disse a mim mesmo, uma das maneiras de evitar este erro no futuro é, eu iria gostar mais de mim se estou tentando ficar consciente de. Então, e aí você vai completando essas frases com o que tiver na cabeça. Você se força e vai lá, escreve 5, 10 coisas depois de cada frase. Né? Qual que é a ideia?
A ideia, gente, muitas vezes assim, às vezes nós temos um conhecimento, mas nós também temos uma estrutura de personalidade por detrás que nos diz, não acesse este conhecimento. Então nós temos que ser um pouco rebeldes com a nossa própria mente, com a nossa própria psique, a fim de conseguir liberar algum conhecimento. Ou de nos liberarmos para refletir sobre o nosso comportamento e buscar algo diferente. Né? E isso é muito importante. É assim que a gente trabalha com a culpa. A gente não trabalha com a culpa evitando e botando uma pedra em cima, nós trabalhamos com a culpa colocando ela para dentro de nós e tentando criar novos comportamentos. Lembrando sempre disto. O comportamento é inadequado. Não é o nosso eu que é inadequado. O eu, às vezes, comete comportamentos inadequados. Mas isso é diferente de dizer que o eu é inadequado como um todo, que é a culpa. É o efeito mais deletério da culpa. O John Bradshaw, se eu não me engano, esse é o nome do autor, ele fala, né, que existem dois tipos de culpa e de vergonha. A culpa e a vergonha saudáveis, que organizam o nosso relacionamento com as pessoas e organizam o nosso comportamento moral, e aquela tóxica. E qual que é, assim, o grande X da questão para entender qual que é a tóxica? Quando eu associo o mau comportamento ao meu caráter, ao meu eu. Enquanto eu estou olhando o comportamento como inadequado, isso está saudável. A partir do momento em que eu entendo que eu sou inadequado, que eu sou errado, aqui a gente já parte para o tóxico. Ok? Espero que vocês tenham gostado disso, que isso ajude bastante vocês a lidar com a culpa de vocês, e vejo vocês no próximo vídeo.